Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito São Tiago maior, né? O São Tiago mais velho, vamos dizer assim, porque tinha dois Tiagos, né? E esse dia de São Tiago maior, tem uma mensagem muito importante para a gente, né? Hoje eu já trabalhei muito resolvendo as coisas lá no trabalho, já fiz celebração da palavra lá na paróquia e agora eu vou fazer a live aqui, né? Ah, Bernardo, você vai fazer a mesma homilia que fez lá na paróquia? Por que então você não gravou e fez a live direto de lá? Sabe, eu até podia fazer a live direto de lá, daria, não ficaria assim super bom não, mas quem sabe um dia até eu faço, né? Mas o que eu falo aqui não é o que eu falo lá, porque são comunidades diferentes, né? Inclusive, a própria postura, o próprio jeito de me portar lá é diferente daqui, né? Porque lá a gente está muito próximo das pessoas. Eu, inclusive, faço a celebração na capela, é pequenininho, né? Eu fico bem pertinho Estou pelo Instagram, né? Então as pessoas não estão pertinho de mim, inclusive algumas pessoas nem vão assistir a live junto, né? Oi, Fátima, boa noite, paz e bem. Então, assim, o que eu falo aqui é diferente do que eu falo lá na capela, né? A Fátima, por exemplo, que está assistindo essa live, ela já me viu fazer pregação na capela, homilia na capela, lá na capela de Nossa Senhora Aparecida, né? E já me viu fazer homilia, pregação aqui pelo Instagram. Ela sabe que eu faço coisas diferentes, né? O núcleo do que eu falo é o mesmo, né? Agora, o que eu estou falando varia um pouco, né? Então, porque as realidades são diferentes, né? Então, daqui a pouco a gente vai começar, né? Amo suas homilias, aprendo muito. Ah, que bom, Fátima, que bom, né? Eu tento trazer uma ideia de que a gente possa crescer no aprendizado, né? Que a gente possa ter bons frutos com o que a gente produz, né? Nem precisa ser muito, mas que os que a gente tenha sejam muitos, né? Acho que é importante isso. Acho que é importante o desenvolvimento nosso e dos outros, né? Minha amiga ama suas reflexões de domingo. Que bom, que bom. Você está mandando para ela as reflexões de domingo? Ah, que legal. Eu faço, é uma coisa que eu comecei fazendo. Na verdade, eu comecei fazendo as reflexões antes de fazer a live, né? E essas reflexões têm sido interessantes, porque eu mandava ela nos domingos. Aí um padre muito amigo meu, Bernardo, você devia mandar no sábado. Como assim? Mando para muitos. Que legal, muito obrigado, Fátima. Muito obrigado mesmo. Bernardo, manda na sexta, porque algumas pessoas podem usar no sábado, disse o padre Ricardo. Tá. Eu mandei para algumas pessoas. De lá para cá, várias pessoas têm me pedido para receber. E mais legal ainda é quando algumas pessoas fazem Fátima, que distribuem para os outros. Eu acho mó barato, entendeu? Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus respondeu:
o que tu queres? Jesus perguntou, o que tu queres? Ela respondeu, manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares para aqueles os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos viram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Sabe, essa passagem é uma passagem muito importante, né? E aqui é interessante a gente ver o seguinte, no Evangelho de Mateus, é a mãe que vai falar com Jesus. Mas no outro relato são os próprios irmãos. Eu desconfio, isso é uma visão muito minha, que na verdade eles pediram para a mãe lá, porque acharam que se a mãe pedisse, Jesus ia ouvir melhor, né? Sabe como é que é, né? Criança travessa apronta muito isso. Mamãe, fala com o papai, né? E vamos falar sério, uma mãe falando sempre mexe com o nosso coração. Então eu acho que eles foram lá e pediram para a mãe falar. Tanto que Jesus responde a eles, não responde à mãe, né? Observa que ele fala assim, ó. Jesus então respondeu-lhes. Não falou respondeu-lhe. Respondeu a eles. Aos 3. Porque ele sabia que os filhos queriam aquilo. E é muito interessante porque essa é um grande problema na igreja. Aliás, é um grande problema no mundo inteiro. Todo mundo quer ter poder. Todo mundo quer ser poderoso. Todo mundo quer ser power. Pessoal, não é assim. Né? E é muito interessante porque Jesus vira e fala assim, vocês querem poder, mas o que eu tenho para te oferecer é cálice, é sofrimento. E eles falam, tá, a gente topa, não tem problema não. E aí é muito interessante porque Jesus fala assim, tudo bem, vocês vão ter o sofrimento, mas não sou eu que dou esses lugares. E aí rola uma briga entre os discípulos, porque todo mundo queria sentar à direita ou à esquerda. A verdade é essa. E Jesus mostra o seguinte. Olha a frase de Jesus, porque é muito interessante. Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Ô Gonzaga querido, boa noite, paz e bem. Observa que bonito. Os chefes das nações têm poder, os grandes as oprimem. Entre vós, não pode ser assim. A profundidade dessa frase é fantástica, né? Os grandes têm poder, os chefes têm poder, os grandes a oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Não, nós não somos pessoas de poder. Nós não somos pessoas de opressão. A nossa vida não é a vida do poder, a nossa vida não é a vida da opressão. E toda pessoa que tem o poder ou deseja oprimir, está no caminho errado. Temos que ir lá resgatar essa pessoa.
É por isso que é tão bonito quando o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, diz que amar o tirano é tirar dele a tirania. Amar o malvado é tirar dele o poder de fazer o mal. Porque ele não está dizendo que nós temos que abandonar. Quem oprime não é de Jesus. Quem oprime é do capeta. Não, nós não falamos isso. Nós falamos quem oprime está no caminho errado. Nós caminhamos com Jesus, vamos correndo lá. Vem cá, menino, vem cá, o caminho, você entrou no caminho errado, desviou, vem cá, volta para cá. Quem deseja a morte, não é que não seja de Jesus, caiu no desvio, nós temos que ir lá correndo, menino, vem cá, tua vida não é vida de matar, não, tua vida é de dar vida, vem cá, volta para cá. É isso que nós temos. Entre nós não há de ser assim, nós não temos poder, nós não oprimimos, nós não julgamos, nós não condenamos. Entre nós não há de ser assim, entre nós há de ser amor, serviço, acolhida e inclusão. E aqui eu quero dizer muito claramente, mais importante para Jesus que o seu sofrimento é o seu serviço. Entre o cálice e o serviço, Jesus escolhe o serviço. Mas note bem, o serviço não pode ser instrumento de poder. Eu não posso dizer que se eu sirvo mais, eu sou mais importante. Se eu sirvo mais, eu tenho mais autoridade. Não, se eu sirvo mais porque eu sou menor. Eu me coloco como menor para servir a mais pessoas. Um dos mais belos títulos que o Papa se dá é o servo de todos os servos de Deus. Sabe, eu acho que é por aí. Nós não queremos autoridade, né, para ter poder. Nós não queremos ser chefes para ter poder, nós queremos servir a muitos para ter serviço. O serviço não pode ser opressão, né? Eu parei de falar. Eu já falei muito, hoje em dia eu não falo. Quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. Eu não falo mais isso. Porque isso é opressão. O serviço passa a ser uma obrigação. Ou você serve, ou você não serve para nada. Não. Você serve porque você tem um coração cheio de amor. Você serve porque o seu coração transborda de amor. Você serve porque a fé lhe guia de tal forma que você olha no irmão, olha na irmã e vê o próprio Jesus e se alegra em servir a essa pessoa, seja ela quem for, apesar de quem ela seja. Sabe, a gente tem que repensar a nossa vida, né? É um fato muito interessante que Tiago Maior é o primeiro apóstolo a ser martirizado, é o primeiro apóstolo a morrer por Jesus. E é muito interessante, porque ele queria o poder, viu que não era o poder, e foi ao cálice. E foi o primeiro apóstolo a morrer. E que ninguém diga que o que ele não fez, que o que ele fez não era importante. Ele fez muita coisa importante. Mas Tiago não foi o primeiro mártir da igreja. Ele não foi a primeira pessoa a verter o sangue por Cristo. A primeira pessoa a verter o sangue por Cristo foi Estevão, que também é o primeiro. Ele é o primeiro diácono. Os diáconos foram criados para servir. E aí é muito interessante, porque este que foi criado para servir foi o primeiro a poder
oferecer seu sangue para a glória de Cristo, para a criação da igreja. O apóstolo Tiago, homem importantíssimo, que aceitou o cálice, que dedicou toda a sua vida, a partir do momento que conheceu Jesus em diante, toda a sua vida, para Jesus. Ele não foi o primeiro. Por quê? Porque ele passou pela tentação do poder. Nós não podemos passar pela tentação do poder, fujamos do poder. Como diz o povo, fuja do poder. Aí eu completo, como o diabo foge da cruz. Mas, Bernardo, mas você é diácono. Você, então, tem poder, tem autoridade. Não, eu não tenho poder, não tenho autoridade, eu tenho serviço. Eu tenho, sim, serviço. Eu estou super cansado. Trabalhei hoje feito um doido. Não parei nem para comer direito. Mal bebi água. Já fui fazer a celebração da palavra. Podia dar uma de João sem braço, né? E não fazia live. Dizia assim, a minha internet está ruim. Mas sabe, pessoal, qual o sentido disso? Se justamente eu recebi a ordem para dar a palavra às pessoas, eu recebi a ordem para servir as pessoas pela palavra, servir para as pessoas pela caridade, servir as pessoas pelo conselho, servir as pessoas pelo cuidado. Se eu recebi um sacramento todo especial para servir as pessoas, por que não servi-las? A nossa igreja não pode ser a igreja do poder. Que imagem bonita hoje do Papa Francisco. Aquele homem que é a autoridade máxima da igreja, indo ao Canadá para pedir perdão aos indígenas pelo pecado enorme da igreja. E ele, cansado, na cadeira de rodas, porque ainda não está plenamente recuperado da sua doença, beija a mão de uma indígena, lhe pedindo perdão. Sabe, esse é o espírito das pessoas da igreja. O espírito das pessoas da igreja é como o Papa Francisco, que para pedir a paz a um país, se ajoelhou e beijou os pés dos líderes que estavam em guerra até pouco tempo. Essa é a grandeza que nós aprendemos com o apóstolo Tiago. A grandeza de dizer, eu já fui tentado pelo poder, mas eu não caí na tentação. Eu aprendi, servi a meus irmãos, dei a eles tudo que podia dar, inclusive a vida. Sabe, eu falo para vocês, eu não sei se eu teria coragem de dar a minha vida. Não sei mesmo. Porque eu acho que é algo próprio das pessoas num grau de espiritualidade muito além do meu. Eu vi pessoas que deram a vida por Jesus, principalmente o Josimo, pessoa que eu tive um contato pequeno, mas marcante, e ele estava absolutamente em paz. Não porque ele era poderoso, porque ele não era, não porque ele era forte, não porque ele não era. Era até assim, um homem simples, com roupas simples, aquelas sandálias de couro, né? Aquelas sandálias que o pessoal chama de sandália franciscana. Mas Bernardo, e por que ele era tão especial? Porque ele dedicou a vida a serviço das pessoas. E serviu as pessoas de tal modo que quando foi preciso servi-las com a sua vida, ele deu-las com felicidade. Como Dom Oscar Romero, bispo de São Salvador, arcebispo primaz de El Salvador, que frente a um governo que mandava matar as pessoas,
que matava indiscriminadamente pessoas, ele, no meio de uma homilia, adverte os soldados. Há uma ordem de morte, vocês não devem cumprir. Cumpram primeiro o mandamento do Senhor de não matar. Não cumpra uma ordem absurda. Em meu nome, em nome do povo sofrido, cujo clamor cresce nesses dias turbulentos, eu vos peço, eu vos rogo, eu vos imploro, eu vos ordeno, cessem a repressão. Oi, Pedro, boa noite, paz e bem. Olha que coisa fantástica. O arcebispo Primaz de El Salvador se coloca a serviço daqueles que estão sendo massacrados, daqueles que estão sendo mortos por um governo de poder, de opressão, de assassinato. Ele se coloca a serviço. Sabe, quando terminou aquela missa, ele virou para o padre ao lado dele e falou assim: estou com medo, vão me matar. E no dia seguinte, o matam. O cálice estava presente ali, mas antes do cálice houve o serviço de se colocar a favor da vida, ao serviço de dizer que toda pessoa humana é digna e que toda ordem de morte é absurda. Por mais que nós sejamos tentados, que o poder não suba a nossa mente, que o único desejo nosso seja do serviço, mas não para nos dar poder, não para oprimir os outros, e sim para que nós possamos transbordar o amor de Jesus ao mundo, para que cada ato de serviço nosso seja uma oração de louvor a Deus em Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Não comprometi meu tempo, tenho 7 minutinhos antes das 8, estou no horário, tá tudo certo. Tá? Bom, pessoal, vou me despedir. Amanhã é dia de São Joaquim e Santana. Vovô e vovó de Jesus, pai de Nossa Senhora, são os pais de Nossa Senhora. Se você não deu um beijinho no vovô seu, no domingo, que foi o dia dos avós, dá amanhã. Ah, Bernardo, meus avós já estão lá no reino de Deus, os meus também. Mas eu vou dar um beijinho neles do mesmo jeito. Nem que seja rezando por eles, rezando pelas intenções deles, porque eles estão no céu rezando por alguém. E também, se eu puder, de alguma forma eu vou ajudar meus irmãos e minhas irmãs idosas amanhã. Como eu vou fazer isso, não sei, mas eu vou dar um jeitinho. Tá? Me despeço, deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, apóstolo de Jesus. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, se cuidem, sirvam por amor. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amanhã, às 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.